Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transtornos de imagem e papel da autocompaixão, mas também não só os transtornos, como também os desafios com a imagem corporal e como a autocompaixão pode nos ajudar, certo? Então, pessoal, eu queria começar essa live contando uma história. Eu me lembro dessa história. Aconteceu há muito tempo, quando eu comecei a fazer atendimento em relação à alimentação saudável e compulsão alimentar. E eu atendi uma moça que acho que ela tinha mais ou menos a minha idade. E ela estava num grande sofrimento. E essa moça, ela não conseguia ir na academia por conta do peso, ela tinha vergonha, e a coisa foi aumentando nessa questão da vergonha do corpo. Depois ela não conseguia mais ter um relacionamento que ela considerasse bom com o companheiro. E aí ela parou de ir em festa, e aí ela parou de ir no shopping, e aí ela parou de fazer praticamente tudo na vida dela, até que ela resolveu procurar ajuda, porque ela não foi em um enterro, por conta que ela não queria que as pessoas vissem ela como ela estava. E aí eu queria fazer a primeira pontuação sobre essa questão, e aí o que eu queria pontuar para vocês? É óbvio que a experiência individual do sofrimento é a experiência individual do sofrimento de cada um. Essa foi a primeira vez na minha história de atendimento que eu percebi isso. Faz bastante tempo. E, assim, essa pessoa estava na minha frente contando essa história. E aí, essa pessoa, ela, segundo o IMC, se a gente for olhar por esse parâmetro, ela estava 6 quilos, teoricamente acima. E esse era o tamanho do sofrimento. É óbvio que o sofrimento dela e a descrição do sofrimento dela, a gente não pode olhar e nem deve e falar assim, ó, nossa, que coisa, né? 6 quilos e ela tá desse jeito. Mas o que me chamou a atenção dessa história é que ela estava contando isso para mim. Ela estava pedindo ajuda e estava demonstrando todo esse desespero, porque o sofrimento era muito grande, pessoal. Era muito grande. E, inclusive, o sofrimento dela compreender que ela não conseguia sair de casa por conta dessa sensação que ela tinha de inadequação em relação ao corpo. E eu me lembro, né, de na minha cabeça lembrar, falar, nossa, ela deve estar com muito sofrimento mesmo, né? Porque que ela está conseguindo contar isso para mim, né? Que tô 40 quilos, teoricamente, acima do peso, se eu for olhar para o IMC na época. E aí, essa história eu conto para a gente compreender a profundidade do sofrimento, ou seja, ela chegou ali para mim para eu ajudar ela em relação ao sofrimento. Ela não queria saber se eu era bonita, se eu era feia, se eu era gorda, se eu era magra. Ela chegou para pedir ajuda. E aí, nesse caso, pessoal, eu queria chamar a atenção, em especial também, que essa paciente, ela preenchia todos os critérios diagnósticos para depressão nessa consulta, essa primeira consulta que eu fiz. Mas ela já tinha procurado diversos profissionais que nenhum tinha levantado essa hipótese, porque todo mundo tinha validado que ela realmente estava tendo todo esse sofrimento por conta da questão da imagem do corpo. Então, a indústria, né, da pressão estética e da dieta fez com que, acho que, e ela já fazia uns 2 anos que estava nesse processo bem mais complexo. E a indústria valida, né, e a cultura da dieta, inclusive na saúde, ela valida que essa pessoa, sim, tá tudo bem ela sofrer esse tanto e não sair de casa. E aí a gente ajudou, né, ela a fazer esse diagnóstico, ela teve o tratamento e ela pôde perceber que o sofrimento dela, apesar dele ter um nome que ela sentia que tinha naquele momento, ela compreendeu depois, ela conseguiu dimensionar depois o quanto a questão desse peso fez ela ter acreditado e validado, e vários profissionais terem validado que sim, tudo bem ela sofrer tudo isso por conta do peso.
E aí ela pôde perceber que esse dimensionamento do sofrimento fez ela perder as experiências da vida, né? E que a autocompaixão entra nessa história, né? A gente precisa saber que a gente está vivendo num mundo que a associação entre beleza e sucesso, ela existe, né? A nossa sociedade associa beleza com sucesso, com poder, com superioridade. E quando a gente fala de compaixão, a gente não está falando desse clichê de amor próprio, mas sim da gente poder compreender e abraçar o nosso sofrimento e desse reconhecimento de que a gente está sofrendo é onde a gente começa de verdade encontrar motivação genuína para nos ajudar, seja qual o sofrimento que a gente esteja passando. A autocompaixão não vai resolver o sofrimento, mas a gente se oferece autocompaixão porque a gente sofre e não porque a gente quer que o sofrimento suma. O conceito de autocompaixão foi definido pela NEF, ele justamente tem a ver com a gente conseguir encorajar a gente mesmo de maneira gentil. Então, as evidências atuais têm mostrado que as pessoas que têm um índice maior de autocompaixão, elas têm menos preocupação com o corpo, menos culpa ao comer, e elas também têm diminuição dos sintomas depressivos relacionados à imagem corporal. Eu vou deixar lá no Instagram, eu vou colocar lá nos destaques o link para o site da Christine Neff, que tem todas as pesquisas que já foram feitas e as em andamento, e lá tem uma lista das que tem a ver com o transtorno de imagem. Então, outro estudo também mostrou que a nossa atenção corporal, ela ficava limitada quando a gente tinha ela voltada para a imagem externa que a gente tinha da gente mesmo, né? Mostrou que a autocompaixão fazia com que as pessoas se auto-objetivassem menos. O que quer dizer? Que as pessoas se vissem menos como objetos e se vissem mais como pessoas, né? Que esse corpo tinha uma função e não apenas ser belo, por exemplo. Esse foi um estudo da própria NEF, junto com uma outra pesquisadora que se chamava Ellen Albertson, e elas descobriram que depois que as pessoas passavam por um treinamento de 3 semanas só de autocompaixão, elas passaram a ver o corpo com maior sentimento de aceitação e respeito, passaram a entender o corpo como mais precioso e se tornaram motivadas a serem mais amorosas e gentis consigo. E o que é interessante dessa pesquisa, pessoal, e muitas vezes a gente está procurando, né? A gente quer que o nosso paciente tenha aceitação, a gente quer que o nosso paciente consiga se aproximar do corpo, a gente quer que esse paciente aumente o embodiment para ele poder sentir a fome, sentir a saciedade. E aí, pessoal, olha que curioso, né? Essa pesquisa, ela não especificamente falou do corpo, ela falou de autocompaixão, né? Então, a autoaceitação, ela foi subproduto da prática de autocompaixão. E a autocompaixão, ela não necessariamente precisa falar do corpo para que a pessoa desenvolva essa aceitação corporal, porque ela vai aprender a desenvolver autocompaixão. E a aceitação, nesse estudo da NEF mostrou, ela veio como subproduto, né? E aí, pessoal, a gente tem falado bastante como ajudar as pessoas a aumentarem os níveis de autocompaixão. E é óbvio que para que você possa, de maneira útil, ajudar o seu paciente a desenvolver a autocompaixão, você também precisa desenvolver. E aí eu queria deixar o convite para vocês. Essa prática, né, de escaneamento corporal compassivo é uma prática super incrível. E a gente vai estar oferecendo um workshop que se chama Mindful Self-Compassion Core Skills, que são as habilidades centrais da autocompaixão. Então, se você quer conhecer todas as habilidades centrais da autocompaixão, essas habilidades estão listadas lá no nosso site da inscrição do Core Skills, certo? É um curso muito especial, primeiro porque ele é semi-intensivo e todo o curso de autocompaixão, ele exige muita dedicação. Só para vocês terem uma ideia,
O curso de 8 semanas são 3 horas por semana por 9 semanas, porque tem a semana de retiro. Mesmo o curso breve, que é o que a gente está dando de sexta-feira, são 6 semanas, 1 hora e meia. E esse curso são 3 horas, 4 dias, em que a gente vai passar por todas as habilidades que são dadas no programa extensivo para que vocês possam compreender essas habilidades centrais de uma maneira intensiva. Então, é um curso muito especial. É o mesmo curso, é a mesma grade dada pela NEF e pelo Chris Germer, a grade foi criada por eles. E a gente está muito feliz de poder dar esse curso. Então, se você quer saber mais e você quer aprender, eu vou deixar no link da descrição para você a página de inscrição que fala sobre o curso e a gente se vê. Um abraço e boa noite.